Continuando então o nosso programa, a gente falava aí que os discípulos de Yeshua, os seguidores de Yeshua, já na era apostólica, continuavam frequentando o templo. É lógico, a congregação era formada também somente de judeus, de israelitas, então não havia problema, mas é para vocês verem que eles não mudaram a religião. Continuavam. Se Yeshua tivesse ensinado para eles, olha, depois vocês vão formar uma outra congregação, viu? Vocês não têm mais nada com o judaísmo. Forme uma outra congregação. Não. Os discípulos estavam todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, fazendo quiduche nas casas. Porque eles não mudaram de religião. Atos 3, verso 1, diz que Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona. Continuando, naquele horário, no horário da oração da tarde, estavam lá com o nosso povo orando no templo, junto com os demais. Junto com aqueles que não haviam ainda crido em Yeshua, eles estavam lá. Os que creram e os que ainda não creram estavam lá no templo. No capítulo 5 de Atos, verso 21 e 25, nós vamos ler. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. E o outro verso diz, e chegando, um anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão, estão onde? Estão no templo e ensinam o povo. Os apóstolos tinham sido presos. E estavam, uma vez livres da prisão, ensinando no templo. Larga a mão disso, Pedro. Vocês não são mais da mesma religião. Vai ensinar num outro lugar. Não, ensinando no templo. Por quê? Porque o nosso povo não desistiu da fé judaica. É isso que as pessoas têm que entender. Não houve essa desistência. Sinagogas, casas de estudo. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Mateus 13, 54. Yeshua ensinava na sinagoga. Nós falamos do templo, agora nós estamos falando das sinagogas. E Marcos 1, 21. Marcos 1, 21. E entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Veja bem, ele não apenas ia na sinagoga, ele ensinava na sinagoga. Como é que pode? Se ele estava ensinando uma outra religião, se ele ensinava contra a Torá, como é que ele conseguia entrar numa sinagoga e lá ter a oportunidade e ainda ensinar? O que será que Yeshua ensinava na sinagoga, hein? Ensinava Paraxá, a Haftará, a leitura dos profetas, a leitura da porção da Torá. Era isso que Yeshua ensinava. Ensinava a obedecer a Deus, a ter a Torá no coração. Era isso que ele ensinava. Quem falava que ele era o Mashiach foram depois os seus discípulos. Mas ele ensinava a Torá nas sinagogas. Em Nazaré, Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Veja bem, nós temos os nossos serviços sinagogais. E muitos de nós somos chamados para ler a Torá. Somos chamados a aliar, somos convidados, honrados com a leitura da Torá. E Yeshua era um
que era honrado também com a leitura. Mas por quê? Porque ele pertencia ao povo judeu, à sinagoga dos judeus. Entenderam? Estão entendendo o que eu estou explicando? João 18, 20. E diz aqui o versículo Lucas 4,16, que ele entrou numa sinagoga no dia de sábado, conforme o seu costume. Qual era o costume de Yeshua? Sábado, aonde que Yeshua estava? Na sinagoga, que é o nosso lugar. Ué, mas Yeshua não reunia domingo? Não tinha nada de reunir domingo. Podia até reunir, mas não com esse propósito. Sábado era o dia de estudar a Torá, estudar a Haftará, e lá estava Yeshua. E era dada a oportunidade para Yeshua, porque Yeshua era de destaque, era visto como mestre pelo nosso povo, então era concedida a oportunidade para ele ler. João 18, 20. Yeshua lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Está vendo? Testemunho que Yeshua estava direto nas sinagogas. Não é? Enfim, nós temos os apóstolos, como já falamos em programa anterior, que frequentavam as sinagogas. Nós temos aqui em Atos também, Atos 9, 20, diz o seguinte: e logo nas sinagogas pregava a Yeshua, que este era o Filho de Deus. Aqui já na era apostólica. Então, o que era levado para as sinagogas? A figura de Yeshua como Mashiach, como Filho de Deus. E aí, nós temos, portanto, a que conclusão nós chegamos? Por que os irmãos, por que Yeshua, seus discípulos, seus seguidores frequentavam a sinagoga? Porque eles nunca deixaram de ser judeus, eles nunca abandonaram o seu judaísmo, eles nunca abandonaram o seu povo. Eu quero continuar a leitura com vocês também, falando um pouco agora, dando continuidade ao acesso dos gentios à comunidade. Paulo fala aos Efésios, no capítulo 2, versículo 11, portanto, lembrai-vos de que, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Mashiach, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja bem, esse texto prova que os gentios que iam crendo depois, eles se tornavam parte do povo. Eles se uniam ao povo e se tornavam parte do povo. E os gentios não se tornavam parte do povo apenas por praticar, apenas por ir, mas também por obedecer a Torá, como nós já explicamos. E na sequência diz assim, que antes, o verso 12 diz que os gentios antes estavam separados da comunidade de Israel, gente. O que isso significa? Significa que agora os gentios não estão mais separados da comunidade de Israel. Então, os gentios, na condição de gentios antes, viviam, eram estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, e viviam separados da comunidade de Israel. E o verso 13 diz, mas agora, por meio de Yeshua HaMashiach, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Mashiach chegastes perto. Então veja,
Os gentios estavam longe, não é isso? Mas pelo sangue de Yeshua, chegastes perto. Isso fecha lá com a explicação de Isaías, que fala que Deus não vai deixar os estrangeiros que abraçavam a sua aliança, Deus não iria deixá-los distantes da comunidade de Israel, mas que eles seriam partes, que eles seriam convidados a fazer parte do povo. O versículo 14 diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, Yeshua, o qual de ambos os povos fez um. Eu quero ler com vocês ainda um versículo aqui em João. O próprio Yeshua, quando ele confessa que ele é o pastor, ele fala no versículo 16, João 10, 16, ele fala o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregá-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Yeshua disse: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ou seja, do povo, parte da comunidade. É por isso que hoje nós temos muitas pessoas de origem gentílica, alguns até com ascendência judaica, mas ao longo dos anos essa ascendência desapareceu, buscando as nossas congregações para quê? Para aprenderem. Por quê? Porque Yeshua disse: eu tenho outras ovelhas, disse Yeshua, que não são desse aprisco. Então, muitos gentios têm chegado. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Então, o que acontece? Muitos gentios, de acordo com essa palavra de Yeshua, têm se chegado ao nosso meio, junto com o nosso povo, para aprender a Torá, para poder cumprir a Torá e para poder fazer parte do povo. Isso está escrito. Yeshua falou: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas convém agregá-las. E haverá um rebanho e um pastor. E o versículo 14 de Efésios 2 diz: o qual de ambos os povos fez um rebanho. Entenderam? Agora, é importante que você saiba, se você é gentil no processo de conversão, você precisa levar avante o seu processo de conversão. Você não pode continuar sendo gentil. Esses gentios aqui não continuaram sendo gentios. Está escrito: não sois mais gentios. No outro tempo, eres gentios. Então você não pode continuar sendo gentil. Você tem que ir dando passo após passo, cumprindo as leis de Noa, cumprindo os demais preceitos, até que você chegue àquela condição de Cornélio e você possa se tornar também, depois pela circuncisão, um israelita. Que o Eterno abençoe, muito obrigado pela sua participação. Continue conosco em nossa programação. Shalom.